Olá, seguidores do canal, bem-vindos ao Dutra Chess Xadrez com Simplicidade. Vamos analisar uma partida que é a abertura do peão de rei jogando contra a siciliana. A defesa siciliana é uma das defesas mais combativas contra E4, onde cria posições desequilibradas. Então, na siciliana, quem controla o centro controla o destino da partida, determina o destino da partida. O importante é controlar o centro. Então a partida foi jogada entre dois jogadores, um deles fui eu, e no final nós vamos deixar a descrição da partida, vamos deixar o link da partida na descrição do vídeo e vocês acompanham lance a lance. Então, teve seu início com E4 ocupando o centro e liberando as diagonais para o bispo e dama. Diagonais liberadas com apenas um único lance. E as pretas responderam com C5, defesa siciliana, lutando pelo centro de forma indireta. E o desenvolvimento veio normal com cavalo F3, controlando E5 e D4, e as pretas desenvolveram cavalo C6, enquanto as brancas mantêm pressão em E5 e D4, cavalo C6 vem para controlar também o centro, defende E5 e defende D4. Esse é um desenvolvimento natural controlando essas duas casas. Então as brancas jogaram C3, as brancas jogaram C3 para construir um centro forte, tentar construir aí um centro forte, um centro de peões, e quem constrói o centro constrói o ataque. É bom nós lembrarmos disso, porque sempre vamos estar disputando partidas. Vocês que são amantes do xadrez, gostam do xadrez, vê o xadrez como o esporte dos intelectuais para o desenvolvimento da mente, desenvolvimento cognitivo. Então, controlar o centro na abertura é importante, porque quem controla o centro, controla a partida e tem probabilidade de vitória. Lá vem D6, defende C5 e prepara aí o seu desenvolvimento de peças, Ao abrir C6, já abriu o caminho para o bispo. E as brancas respondem com D4. As brancas executam o plano central, controle do centro. Então C captura D e é uma troca lógica, C também captura D. Ficaram aí com dois peões centrais, controlando aí o centro do tabuleiro. Essa é uma troca lógica. E as pretas respondem cavalo F6. Se tem dois peões fortes no centro, o cavalo veio para ameaçar e para controlar também algumas casas no centro do tabuleiro. Então as brancas respondem com cavalo C3, defende o peão de E4 e desenvolve mais uma peça. As pretas jogam bispo G4, é a cravada no cavalo. Olha lá, quando abriu diagonal para o bispo, e agora veio a cravada, cavalo não pode sair porque a dama está ameaçada. Indiretamente, mas está ameaçada. Então, o que fazer? Como jogar para evitar que a dama seja capturada? Para evitar perder peças. Porque esse peão de D4 também está ameaçado. Caso haja uma captura, dama captura, cai o peão. Então, é necessário proteger esse peão. Fiquei pensando, como proteger esse peão? Desenvolvendo mais uma peça. Então lá vem bispo
é 3. Agora sim, está desenvolvido, não tem problema. Caso capture, dama captura e cavalo não pode capturar porque o bispo protege. Bispo E3 foi jogado pelas brancas, desenvolvendo uma peça e protegendo o centro. Então lá vem E6, tem um plano específico aí às pretas. Ao jogar E6, vai abrir caminho para desenvolver o bispo que está em F8 e preparar o roque. Lógico, óbvio. Então lá vem bispo B5, também crava o cavalo, não pode sair da frente porque o rei fica em xeque. Esse é um lance muito instrutivo para quem joga xadrez, porque as cravadas são importantes. Manter pressão em C6. Pretas jogam bispo E7, preparando o roque, e as brancas jogam roque. O rei agora está seguro. Lembrando que só pode partir para o ataque depois que o rei estiver seguro. Sempre faça as perguntas. Meu rei está seguro? Posso agora partir para o ataque? Então as pretas também resolvem colocar seu rei em segurança. Ambos os reis seguros podem partir para o ataque, podem fazer seus planos, elaborar a sua estratégia e colocar em ação. Isso é o que é mais importante. Você jogar sem plano é mesmo que está com o jogo perdido. Tem que ter um plano, seja lá qual for. E o plano é o seguinte, é você elaborar, na mente você elabora. Um lance, 2 lances, 3 lances, fazem aquelas perguntas. Se eu jogar aqui, onde ele poderá jogar? Mas se ele jogar ali, está me ameaçando, como posso me defender? Como posso contra-atacar? E surgiu algum lance tático no tabuleiro? Falar nisso, fique de olho, porque nessa posição, ou seja, nessa partida, tem lance tático. E o lance tático é o lance vencedor. Inclusive, o título dessa partida está assim: o cavalo que decidiu a batalha. É o cavalo que decidiu a batalha. O cavalo é bravo, faz ataque duplo, triplo, quadruplo, faz lance para ganhar peças. Então, fique de olho onde vai haver o lance tático nessa abertura do peão de rei, enfrentando a defesa siciliana, a famosa defesa siciliana. Quando as pretas fazem roque, aí a posição está equilibrada. Se contarmos aí o número de peças e peões, está igual para cada lado. Cada um só capturou um peão e o resto está em jogo. Saímos da fase da abertura, estamos aí na fase do meio jogo. E as brancas jogam neste momento H3, fazendo uma pergunta ao bispo. H3 e pergunta: bispo, o que é que você pretende aí nessa casa? Você vai ter que fugir daí porque aí não é seu lugar. E as pretas respondem com bispo H5. Bom, aqui não é meu lugar, eu saio. Só não vou ficar para você não me capturar, mas vou manter pressão. Manter pressão aqui sobre o cavalo. Cavalo não pode sair da frente, porque se sair eu capturo a dama. Peça continua cravada. O cavalo está cravado, não pode sair da frente. Mais uma vez chama a atenção dos seguidores para dar uma olhada na posição. Qual é a peça das pretas que está solta? Quando eu chamo assim, quando eu falo solta, que não está protegida. Peão está protegido, peão está protegido, torre e dama se protegem, bispo protege, e aqui tem peões protegidos, cavalo protege. Qual é a peça que não está protegida? Cavalo de C6. Então vamos investir na peça que está vulnerável a ataque, não está protegida. Então resolvi jogar torre C1, pensando o seguinte: qualquer momento essa torre pode capturar aquele cavalo.
Basta um vacilo, uma oportunidade. Bom, pelo menos se a vez fosse das brancas nesse momento, eu já teria como capturar o cavalo. Porque esse cavalo aqui faz aquele lance tático. Captura peão. Se peão captura, perde a torre, perde o cavalo. Eu perderia o cavalo, mas ganharia um peão e ganharia um cavalo. Seria captura, captura e torre captura. Mas o lance nesse momento é das pretas, apesar de que esse lance, torre C1, é um excelente lance. Por que a torre em C1 é um excelente lance? Por quê? Porque ela ocupa uma coluna. A coluna que está semi-aberta, praticamente aberta, e está mirando o cavalo de C6. Ó, cavalo de C6. Quando uma coluna está aberta, quando uma coluna abre, a torre deve ser a primeira a chegar. Controle da coluna C. As pretas resolveram jogar dama D7. É importante essa dama em D7? É sim. Por quê? Porque defende o cavalo e ainda permite que uma das duas torres chegue até D8 para ficarem dominando a coluna D, controlando a coluna D. A força fica maior quando elas estão dobradas na mesma coluna, ok? Então essa é a importância da dama em D7. Defende o cavalo C6 e deixa as torres conectadas. Mas as pretas com esse lance ignoram a tensão central, porque as brancas estão pressionando aí o centro do tabuleiro, estão controlando e agora vão partir para a ação. Esse é o plano das brancas. E o plano das brancas é esse: iniciar o ataque. Já mencionamos que quando o rei está seguro, no caso aqui bem seguro, lá também está seguro. Então tem o ataque, tem que iniciar o ataque. E as brancas jogam E5. E5 ataca quem? E5, vamos olhar? E5, bom, atacou o cavalo, atacou o peão. Vai capturar ou não vai? Esse é um lance forte e as brancas abrem o centro, enquanto estão mais desenvolvidas. Uma coisa interessante é que quando o centro está aberto, favorece quem tem peças ativas. E as brancas têm peças ativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no centro do tabuleiro. As pretas só têm 1, 2, 3, 4 e assim mesmo uma já está ameaçada. Então é obrigado a capturar ou então retirar o cavalo. Resolveu capturar. D captura E. Opa, D capturou E. As pretas aceitaram o desafio, mas as brancas não capturam não, porque se capturar, dama captura, torre vem, aí vai ter muitas trocas. Perdeu um peão, né, ô brancas? Perdeu, mas tudo bem. Joga D5, ameaçando o cavalo. Agora sim. D5 ameaçando o cavalo. Esse é um lance energético, cheio de energia. É um lance que vai começar a decidir a partida. Se decidiu atacar, vai decidir também a partida. E o centro aí explode e as peças brancas ganham atividade. Quando o centro explode, a iniciativa escolhe o vencedor. Tá jogando xadrez, meu nobre amigo, nobre seguidor? Toma a iniciativa, porque a iniciativa vai escolher quem é o vencedor, principalmente quando abre o centro do tabuleiro e você tem peças controlando as colunas, com torres, no caso, e dama. Então as pretas jogam E, captura D5, aqui está feito. E, captura D5, já está ganhando 2 peões.
Hora de analisar, não é, o seu Dutrovski? Analisa aí a posição e veja o que você vai jogar. Porque o adversário agora ganhou um peão, você tem 2 mais 3, 5, ele tem 2, 4 com 3, 7. E quando é captura D5, as pretas aceitaram aí a troca. Então vem cavalo, captura D5. Centralizou o cavalo. 1, 2, 3. Maravilha. Recuperou um peão? Não. Recuperou um, está perdendo um ainda. Tem opções aí. Cavalo captura, mas bispo captura. E a torre fica cravada. O que vai fazer nessa posição? As pretas pensaram, disse, olha, não é uma boa ideia eu capturar agora esse cavalo. De jeito maneira. O cavalo D5 está bem centralizado, mas ele pode ser capturado a qualquer momento. Então não preciso de pressa de capturar esse cavalo agora. E resolve jogar torre A, D8. Torre A, D8, cruzou, alinhou dama, torre e dama na mesma coluna. Uma vez que esse cavalo em D5 aí está pressionando aqui C7, E7, pode capturar o cavalo, fazer uma série de lances bons. Mas com torre em D8, olha aí, pare aí, dê uma analisada profunda que já tem lance vencedor. Lance tático. Defende a posição, lógico, as pretas defendem e colocam a torre na coluna central. Mas agora surge a combinação. Tem lance tático. Analisando depois que terminou a partida, nessa posição aí, 4 pontos de vantagem para as brancas. Mas eu analisei todas as posições e inverti o lance. Eu inverti o lance, foi um equívoco, um erro. O lance deveria ser cavalo captura F6, bispo que está em xeque, bispo captura F6, e agora dama captura dama, torre captura dama e torre captura cavalo, ganharia uma peça. Então, inverti os lances, não fiz cavalo captura F6. Fiz um sacrifício de torre. Ah, professor, sacrifício de torre Fiz assim, torre, olha a combinação, torre captura C6. Disse, eu vou logo ganhar esse cavalo aqui, não sei o que é que vai dar. Teria sido melhor o outro, mas esse também funcionou. Foi um golpe tático, foi um lance brilhante, uma combinação perfeita para ganhar a partida. Torre captura C6. Sacrifício brilhante de qualidade. Capturei e dei a torre. Então, a ideia é eliminar o defensor de E7. Quando o oponente olhou, fez, opa, ganhei uma torre por um cavalo. E quando vem, capturou a torre. E agora, veja o lance tático vencedor. Lance onde o cavalo ganha a batalha. O cavalo venceu a batalha com um lance. Encontrou o lance? Cavalo. O cavalo que venceu a batalha na siciliana. Bum! Cheque no rei. Perde a dama. O rei tem que mover. Então, nessa posição, o oponente abandonou, porque a desvantagem passou a ser decisiva para as brancas. Vantagem decisiva, vantagem grande e tremenda. No final das contas, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E as pretas, 1, 2, 3, 4. E as outras duas? Tinha uma, o cavalo capturou e agora vai capturar a dama. Então, a ideia foi eliminar o defensor de E7. Eliminou. Abriu linhas para a vitória e criou tática contra rei e dama. A tática foi essa. Cavalo capturou o bispo, ameaçou o rei e
ameaçou a dama. Teve erros? Teve. Teve lances que foram invertidos? Teve. Mas quando um erra de um lado, o outro erra de outro, olha, a combinação sai perfeita e a vitória é certa. Criar tática é importante. O sacrifício de qualidade aí, o sacrifício é a porta que leva à combinação. Com esse lance, cavalo E7, pretas perde a dama e abandonam a partida. Percebam que a estratégia abriu o caminho, a tática fechou a porta, finalizou a partida. Qual é a lição que nós poderemos extrair dessa partida? Tem algumas lições? Tem algumas lições sim. O desenvolvimento central, quem desenvolve as peças melhor e controla o centro, tem probabilidade de vencer a partida. O desenvolvimento rápido das peças. Abrir o centro na hora certa, foi o que as brancas fizeram. E sacrifícios que criam, ou sacrifícios que criaram combinações. Essas são as lições que poderemos aprender dessa partida. Garfos de cavalo são armas devastadoras. Quando você posicionar no meio jogo, está cheio de peças no tabuleiro, e você dá uma observada assim, olha, tem coisa, aqui tem coisa, e você começa a observar, vai aparecer, analisar, calcular, vai aparecer lances táticos. E os lances táticos, principalmente com o cavalo, são lances devastadores. Cavalos são armas devastadoras no tabuleiro, numa partida de xadrez. Então, quem domina o centro, conduz o jogo. Quem calcula a tática, decide a partida. Então você, no caso as brancas aqui, fizeram isso. Dominaram o centro e calcularam a tática, terminaram vencendo a partida. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal.